Muito bem. Então vamos lá. Vamos trabalhar então, como dito, com recuperação judicial e recuperação extrajudicial, tá? Muito bem, ó. A nossa recuperação judicial especial será aquela para microempresas e empresas de pequeno porte. E também o empresário rural cujo valor da causa não exceda 4 milhões e 800 mil reais. Tá? É essa aí que nós vamos trabalhar inicialmente. Daqui a pouco eu vou falar sobre a recuperação extrajudicial. Olha, quando nós falamos aqui em recuperação judicial especial, vamos só lembrar, né, o que é microempresa e empresa de pequeno porte. No seu material de apoio aí, você vai encontrar essas definições, mas aqui, ó, de forma bem fácil para a gente, bem sendo trazida aqui para a gente. Ó. Lá nos termos nos termos, então, rapidamente aqui. Nos termos do artigo 3 da Lei Complementar 123 de 2006, nós temos que microempresa é a sociedade simples ou empresária, ou empresário individual, ser considerado como microempresa. Né? A sociedade simples ou empresária, o empresário individual, lembrando que a Ireli já está com os dias contados, né? Extinguiu-se já, daqui a pouco não teremos mais Ireli, cuja receita, e lembrando também que toda Ireli vai virar uma sociedade limitada unipessoal, né? Então aplica-se a mesma situação, só vai ter uma transformação do tipo, mas é microempresa e empresa de pequeno porte, o empresário individual ou a sociedade simples ou empresário, cuja receita bruta anual é igual ou inferior a 360 mil reais. É uma classificação, né, tributária. Lembre-se sempre que para ser empresário ou não, o que importa é o exercício da atividade, nós já sabemos disso há muito tempo. É uma classificação tributária. Por outro lado, é uma empresa de pequeno porte, é considerada empresa de pequeno porte. O empresário individual ou a sociedade, empresário individual ou sociedade, cuja receita bruta anual é superior a 360 mil, mas igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Ainda há uma classificação tributária, que é o do MEI, né, do microempreendedor individual, que é um empresário individual, cujo faturamento bruto, a receita bruta anual, é de no máximo 81 mil reais. Então, faturamento máximo de 81 mil. Ah, eu sou um MEI, um microempreendedor individual, e passei dos 81 mil reais. Vamos ter que ver. O faturamento foi até 360 mil, você deixa de ser MEI, vira empresário individual, classificação tributária, porque o MEI é o empresário individual, né? Ele passa, portanto, o faturamento foi de 300 mil no ano. Ele é enquadrado como o quê? Microempresa e empresa. Como microempresa. Tá? Imaginemos que o faturamento dele foi de 1 milhão. Ele deixa de ser MEI, classificação como MEI, passou do limite da microempresa e passa a ser empresa de pequeno porte. Da mesma forma, tem uma sociedade limitada que o faturamento foi 200 mil reais, é microempresa. Ah, foi faturamento de 1 milhão, passa a ser empresa de pequeno porte. Tá bom? Tudo faturamento tributário. Lembrando que o MEI, só para o nosso empresário individual, que é enquadrado como microempreendedor individual. Tá? O que nós temos também de alteração na nossa legislação é que esse plano de recuperação judicial para microempresas de pequeno porte, ele também será aplicado, né, a o empresário rural, porque tem que ser empresário. Lembre sempre, ali traz aqui no artigo 70A o produtor rural. Mas nós temos que entender que esse produtor rural é aquele que fez o registro perante a junta comercial, uma vez que há necessidade que ele seja enquadrado como empresário. Artigo 1º da nossa lei. Ele tem que estar registrado perante a junta comercial. Então, a melhor forma de fazer a leitura aqui é o empresário rural
poderá também representar o plano especial, cujo valor da causa não exceda 4.800.000 reais. Tá? É importante destacar que esse plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, para poder fazer esse pedido dessa recuperação, há necessidade do enquadramento que nós já tivemos a oportunidade de ver para a recuperação judicial, vamos dizer assim, ordinária, comum, né? Isso quer dizer que os requisitos são os mesmos. Quais são os requisitos? Olha, o primeiro requisito, vou abrir aqui, fica mais fácil. Tem que ser empresário. Vamos só lembrar os requisitos rapidamente. Artigo 1º, tem que ser empresário. Né? Artigo 2º, não pode ser empresa pública, não pode ser sociedade de economia mista, não pode ser instituição financeira, pública, privada, cooperativa de crédito, consórcio, previdência, operadora de plano de saúde. Tá? Além disso, é importante destacar, e aí nós já vamos lá para o artigo 48 da nossa lei. O que temos no artigo 48? Pode pedir a recuperação judicial e também a especial aquele empresário que esteja regularmente, né, que esteja realizando a sua atividade de forma regular há mais de 2 anos. Então ele tem que estar registrado. A regularidade se dá por meio do registro. Não pode ter sido falido ou, se foi, que sejam declaradas extinta por sentença transitada em julgado de responsabilidades decorrentes. Não ter menos de 5 anos, obtido recuperação judicial ou recuperação judicial e especial. Não ter sido condenado ou ter administrador ou sócio controlador por crimes previstos nessa lei. E também não pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente. E também a recuperação pode, né, ser requerida pelo cônjuge sobrevivente. Muito bem, tá? Esses são os requisitos. A eles soma-se mais um requisito. Qual é o requisito que nós temos aqui? Ó? Nós temos que, em se tratando de recuperação judicial especial, né, nós verificaremos que essa recuperação tem que ter aqui condições específicas. Mas antes de ver essas condições específicas, eu quero destacar uma situação importante aqui para vocês também. Né? Acabou que eu entrei falando de microempresa e empresa de pequeno porte. Qual foi o intuito de ter uma recuperação especial para microempresa e empresa de pequeno porte? Para que os custos da recuperação judicial, que são altos, que são enormes, né, possam ser diminuídos. E a tentativa do legislador, sem sombra de dúvidas, é que possa abranger o maior número de pessoas. É importante destacar também, né, que a grande maioria das nossas atividades econômicas são, sem sombra de dúvidas, são consideradas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, realizar uma legislação tão engessada e que não tem um mecanismo de proteção, e principalmente nós temos que destacar também que essa proteção para microempresa e empresa de pequeno porte, ela advém de um comando constitucional, está lá a nossa Constituição, tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, que sem sombra de dúvidas, né, ultrapassam aí marca expressiva do nosso exercício da atividade econômica. Nós temos que destacar sempre que o Brasil ainda está dentro dessa questão de desenvolvimento e ele possui muitos regionalismos. Então, nossas empresas são, sem dúvidas, microempresas e empresas de pequeno porte, ainda, né, em sua grande maioria. O intuito, então, é tentar facilitar. Tá? Quais são os créditos? Nós vamos ver como que se dá esse plano e o porquê de ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, e o que vai ser realizado. Né? Por que é mais célere, por que é mais fácil, por que vai ser mais barato e o porquê que tem acesso às microempresas, empresas de pequeno porte. Né? Mas antes disso, nós vimos que quem pode pedir. Agora nós temos que entender quais são os créditos que não fazem parte da recuperação judicial para microempresa, empresas de pequeno porte. Olha, são os mesmos da recuperação judicial. E aí nós vamos lembrar aqui também de forma rápida. Não faz parte da recuperação judicial. Artigo 6º, né? Vamos lembrar? É importante a gente fazer uma revisão também. E já serve também, claro, para recuperação judicial especial. Então, a recuperação extrajudicial que nós vamos ver na sequência. Né? Não faz parte. O que não faz?
As quantias que demandarem ainda, né, as quantias ilíquidas. As ações que demandar quantia ilíquida. Lembra? Ainda não faz parte da recuperação judicial, né? Nós temos que lembrar sempre. O artigo 7º, B, as nossas execuções fiscais. Parágrafo 7º, B, melhor dizendo, né? As nossas execuções fiscais, tá? Ainda não faz parte. Opa, deixa eu só verificar aqui. Tem um colega falando que a conexão caiu. Fechou a dela? Vocês ainda me ouvem? Por gentileza, me falem aí. Tá funcionando normal? Não, tá normal. Deve ser a dela. Ah, então tá ótimo. Obrigado. As execuções fiscais, então, né? As execuções fiscais não fazem parte. E as quantias trabalhistas ainda que demandarem questões ilíquidas, né? Que tem que ser sempre tem que ser discutido na justiça especializada, como nós sabemos, até que tenha processo de execução efetivamente. Além disso, os créditos referidos no artigo 3º e 4º, parágrafos 3º e 4º, melhor dizendo, perdão, do artigo 49 também não fazem parte, né? Não fazem parte. Veja, o artigo 49, ele nos traz, deixa eu deixar aqui no artigo 70 mesmo, perdão. O artigo 49, só para a gente lembrar rapidamente, tivemos a oportunidade de falar, ele traz o seguinte para nós. Ó. Vamos só lembrar? Quais são esses créditos que não fazem parte? Ora, não estão sujeitos à recuperação judicial e também à recuperação judicial especial, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Ô, professor, Oi, a Marcele tá pedindo para para entrar? admitir ela na sala aí, por Ah, favor. obrigado. Eu não estou encontrando ela. Deixa eu fazer aqui de novo. O pedido dela não está pendente. Eu até saí aqui para poder ver. É, Pede ela para então, entrar de novo. ela colocou lá no WhatsApp, né? Deve ser a conexão dela, então ela não está conseguindo nem pedir para entrar na sala. Deve ser isso. Escreve no WhatsApp pra gente lá, você faz favor. Tá. Está com ele fácil aí? Já escrevo. Tá, obrigado. Não tá aparecendo aqui não. Então, como dito aqui, ó. Vamos ver se ela consegue aparecer. Não tá aparecendo aqui não. Então, como dito, ó. Fica ruim, né? Que ela tá querendo participar da aula e não consegue. É. É chato. Deixa eu escrever aqui também. Ela entrou, ela conseguiu entrar. Obrigada, Ah, agora, professor. de nada, que isso. Então vamos com uma continuidade, ó. Nós estávamos falando aqui dos créditos que não fazem parte tanto da recuperação judicial e, claro, não vão fazer parte também da recuperação judicial especial. Aí nós falamos quantias ilíquidas, as quantias trabalhistas que, enquanto estiverem lá na justiça especializada. Aí nós estávamos parando justamente aqui, ó. Artigo 49 da nossa lei também não vai fazer parte da recuperação judicial e tampouco vai fazer recuperação na especial, né? A, as situações em que nós temos lá alienação fiduciária, os credores de arrendamento mercantil, promitente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contarem cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, e também a quantia referente ao adiantamento de contrato de câmbio, né? Que é justamente a importância do inciso 2 do artigo 86 dessa lei. Então, igualmente não fazem parte da recuperação judicial
E não vou fazer também da recuperação judicial especial, tá? E por que então essa legislação é especial? Porque se até então nós estamos com os mesmos requisitos. Trata-se de uma recuperação judicial especial, por quê? A partir do momento em que se faz esse pedido de recuperação judicial especial, microempresa, empresa de pequeno porte, ou produtor rural, empresário rural, que não exceda 4 milhões e 800 mil reais, quando ele faz esse pedido de recuperação judicial, né, ele vai colocar no seu plano única e exclusivamente essas hipóteses, né, trazidas aqui no artigo 71. Ou seja, há a obrigatoriedade de seguir as seguintes condições. Né? Nós temos que verificar as seguintes condições. Quais são elas? Primeiro, a recuperação judicial especial abrange todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuando os fiscais, os previstos no artigo 49, qual nós vimos. Importante, ó, trata-se de uma recuperação judicial que terá o parcelamento máximo em 36 parcelas iguais, mensais e sucessivas, acrescido de juros à taxa especial de custódia Selic. Antes era 12% ao ano, mas foi modificado aí, tá? Então é pela Selic. Qual que é o parcelamento máximo? 36 parcelas. O pagamento da primeira parcela, o pagamento da primeira parcela deverá ser no máximo em 180 dias contados do pedido de distribuição da recuperação judicial. Tá? Então, nós temos aí essas situações. E o inciso 4 aqui traz que estabelecerá a necessidade de autorização de juiz após o ouvido administrador e o comitê de credores para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Então, veja, a recuperação judicial especial, diferentemente do que acontece na recuperação judicial comum, ela é mais engessada. Pode ser todos os créditos? Pode. Pode. Claro, desde que estejam excluídos todos esses créditos que nós falamos. Né? A grande diferença está justamente aqui, ó. Parcelamento máximo em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescida de juros equivalente à taxa Selic. Então, é mais engessado, 36 parcelas. A primeira parcela, prazo máximo de 180 dias, constado da distribuição do pedido de recuperação judicial. E verifique, ó, tome cuidado, observação. O credor, para aumentar suas despesas, não, credor não, né? O devedor, para aumentar as suas despesas ou contratar empregados, o que vai ter que ter? A autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, se ele existir. Então veja, não pode aumentar despesas, não pode contratar novos empregados. Ou melhor dizendo, até pode, não pode de forma automática, pode desde que tenha autorização do juiz. Prazo máximo 180 dias para pagar a primeira parcela e o parcelamento máximo em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Aí você deve estar perguntando, mas então ficou pior, porque não tem aquela liberdade de se realizar o plano, né? Lembrando que o plano deve ser entregue em 60 dias após o deferimento da recuperação judicial especial, né? Então você deve estar perguntando, ficou pior. Mas a grande vantagem está aqui, ó, né? Nós temos que lembrar que a grande vantagem da recuperação judicial nós temos aqui no artigo 72. Caso o devedor opte por pedir recuperação judicial com base no plano de explanação, recuperação judicial, então, especial, não será convocada a Assembleia Geral de Credores.
para deliberar sobre o plano. É por isso que é mais rápido, por isso que é mais célere, por isso que é engessado. Ou seja, uma vez que se preencheu os requisitos, então nós temos aquela velha situação. Ó. O devedor pede a recuperação judicial especial. Rapidamente, ó. O devedor está aqui. Ele pede para o juiz. O juízo vai fazer análise de todos os requisitos, né? E vai deferir o processamento da recuperação judicial especial. Inclusive, não há necessidade do devedor apresentar o plano conjuntamente com o pedido de recuperação judicial especial. Ele tem o prazo de 60 dias para apresentar o plano. A grande diferença é que esse plano, como visto, ele é mais engessado. Mas, uma vez preenchido todos os requisitos, né? Ele é microempresa, empresa de pequeno porte, é um produtor rural, empresário rural, ele preencheu os requisitos, ele é empresário, 2 anos, não foi condenado, artigo 48, por crime falimentar, então teve o pedido de recuperação judicial especial nos últimos 5 anos, preenchido todos os requisitos, olha, nós não temos a possibilidade de uma Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, né? Então não vai se abrir o prazo para impugnação e a criação de uma Assembleia Geral de Credores. Vai se abrir o prazo para impugnação, né? Desde que se verifique que não foi preenchido um dos requisitos da lei, nesses aspectos, né? Então veja, mas o que nós não temos é essa Assembleia Geral de Credores para apreciação do plano. Preenchidos os requisitos e estando tudo ok, nós temos aí a concessão da recuperação judicial especial. Agora, veja, o juiz, né? Então será convocada a Assembleia Geral, estando tudo ok, não será convocada a Assembleia Geral para deliberar sobre o plano e o juiz concederá a recuperação judicial especial se atendidas as demais exigências dessa lei. Agora, também veja, o juiz poderá julgar improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções nos 30 dias, né? Artigo 55 da nossa lei. Então, se houver objeções nos 30 dias, artigo 55 dessa nossa lei, os credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes previstas no artigo 83. Então, só lembrando, né, o artigo nosso aqui, ó, 55, nos diz o quê? Rapidamente aqui, chegar nesse artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias, contado da relação de credores. Caso, na data de publicação, não tenha sido publicado o aviso no artigo, conta-se a publicação do prazo desse edital para as objeções. Então, tem o prazo de 30 dias para apresentar as objeções, né? E o cômputo das objeções será na forma do artigo 45. Lembrando que o artigo 45 diz classe 1 e classe 4, né? A classe primeira de credores, os créditos na classe 1 e classe 4 do artigo 41 dessa lei, é mais da metade de credores por cabeça. Já a classe 2 e classe 3, mais da metade do cabeça e mais da metade do crédito. Artigo 41 e artigo 45, artigo 41, conjugado com o artigo 45, que trata, né, da aprovação do plano. Aqui, a legislação nos diz que, para que tenhamos a objeção ela vai ter que ser propostas nesse molde ou por esses credores.
Em existindo objeção também, o juiz decretará a falência do devedor. Tá bom? Então, essa aqui, ó, eu acho que deu para a gente entender o que é essa recuperação judicial especial para microempresas e empresas de pequeno porte, né? O que nós temos que entender? Claro, vamos assim pegar o que é mais importante, porque o resto vai se aplicar à recuperação judicial. Vamos chamar atenção para algumas situações. Primeiro, só aplicável em microempresa e empresa de pequeno porte. Quais são os créditos? Todos os créditos, exceto, né, aqueles que nós já tivemos, quantias ilíquidas, trabalhistas enquanto estiver pendente, os credores do artigo 3º, do parágrafo 3º e 4º do artigo 49, os créditos fiscais, né, os repasses de recursos oficiais, tá? Essa é uma questão importante. Outra questão importante também que nós temos, o plano é engessado, no máximo 36 parcelas. Só que tem o pagamento da primeira parcela em 180 dias. E o devedor não pode aumentar despesas ou contratar empregado, a não ser que tenha autorização do juiz. É importante destacar que, por mais que seja injeção, qual que é a vantagem? Nós teremos Assembleia Geral de Credores. Se estiver tudo ok, o juiz considerar a recuperação judicial. Né? Agora, também pode ter algum tipo de impugnação. Qual que é o prazo? O prazo de 30 dias. Os credores podem impugnar na forma do artigo 45 dessa lei. Mas o que eles podem impugnar? Eles podem impugnar que se não é microempresa, não é empresa de pequeno porte, o parcelamento está mais de 36. Faltou algum dos requisitos. Porque não pode simplesmente impugnar, não quero. Consegue verificar isso? Porque há essa previsão na nossa legislação. Então não é o simples não quero. Tem que ter aí essa situação, né? De forma expressa algum desses vícios aí. Essa é importante aí pra gente. E é importante destacar também, veja, que está trazido aqui, ó. Esse pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do custo da prescrição e nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Né? Que isso aí também nós já estamos mais habituados. Lembrando que quando nós trabalhamos com a recuperação judicial especial, suspende todas as ações e execuções, artigo 6º, né? Artigo 6º da nossa lei, está mais fácil aqui. Suspende todas as ações e execuções, salvo todas essas situações que nós já tivemos a oportunidade de falar. Né? Então, com a decretação do deferimento da recuperação judicial, implica a suspensão da prescrição, das execuções ajuizadas, proibição de qualquer forma de retenção, arresto. Desde que seja quantia ilíquida, que não seja quantia ilíquida, não seja as questões trabalhistas, isso não suspende, continua. As execuções fiscais, artigo 49, parágrafo 3º, parágrafo 4º. A novidade aqui do artigo 71, né, no seu parágrafo único, que não acarreta a suspensão do custo da prescrição nem das ações por créditos não abrangidos no plano. Então não suspende todas não, cuidado. Aquilo que não está no plano também não fica suspenso. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Deixa eu só fechar aqui.
Vamos então falar da nossa recuperação extrajudicial. E aí, um pouquinho mais à frente, agora na nossa legislação, nós vamos dar um salto aí, tá? Nós vamos lá, mudando aqui um pouquinho, nós vamos lá para o artigo 161 da nossa lei. A recuperação extrajudicial. Então, vamos só falar sobre a recuperação extrajudicial, mas antes disso, vamos entender algumas situações. Veja, para nós, depois de estudarmos todo o espírito dessa nossa legislação referente à recuperação judicial, até então a gente nem trabalhou com falência ainda. Vimos algumas questões comuns, mas efetivamente a falência ainda nós não trabalhamos. Para nós fica muito fácil entender a recuperação extrajudicial, tá? Porque desde o início, com todas as vênias possíveis, com todas as nossas aspas, eu disse que nada mais é a recuperação judicial do que, se a gente for analisar de forma bem simples mesmo, uma proposta do devedor para os credores e, em última análise, compete aos credores, né, verificar se aquela atividade é viável ou não e, consequentemente, a implementação da recuperação judicial. Acabamos de ver que quando esse devedor possui características peculiares, como ele é uma microempresa, empresa de pequeno porte, e se atendidas as exigências trazidas em lei, não fica muito a critério dos credores, não, né? Realizado ali o que foi previsto na nossa legislação, que acabamos de ver, será concedida a recuperação judicial, independentemente da opinião dos credores. É um benefício trazido em lei. Recuperação judicial, especial microempresa, empresa de pequeno porte e empresário rural, faturamento não, perdão, cujo valor da causa não exceda 4.800.000 reais, tá? Mas de toda a sorte, nós vemos que o intuito da nossa lei é de recuperar, né? Veja, até na recuperação judicial, nós temos uma proposta do devedor para com os credores e os credores aceitam ou não essa proposta. Quando nós falamos em recuperação extrajudicial, fica fácil de verificarmos que, como esse próprio nome já nos diz, se é extrajudicial, é feito fora, claro, do judiciário. Em última análise, é uma situação que configura, agora sim, efetivamente, uma proposta de acordo do devedor, né, com os credores, no intuito de formarem, né, de firmarem ali, melhor dizendo, um acordo extrajudicial. Confirmar esse acordo extrajudicial. Até então, qual que é a novidade? Nenhuma. Qualquer devedor pode procurar o credor e realizar um acordo extrajudicial? Claro. A todo momento são feitas as renegociações de eventuais dívidas. O instrumento de inovação de dívida, de renegociação de dívida, né? Pode ser feito com mais de um credor, não tem problema algum. Então, qual que é a novidade que nós temos aqui nessa recuperação extrajudicial? Nós vamos verificar que a novidade é que, uma vez proposta a recuperação extrajudicial, uma vez proposta essa recuperação extrajudicial pelo devedor, para com os credores, uma vez então proposta essa recuperação extrajudicial para com o devedor, para com os credores, nós verificaremos que, se
mais da metade dos credores de cada uma das classes que forem propostas, que foi feita aquela proposta que está prevista lá no plano, né? Então imaginemos que, se nós estivermos diante da situação em que temos credores quirografários, credor de cheque, nota promissória. Se nós tivermos uma situação em que mais da metade dos credores aceitam essa recuperação extrajudicial, né? O que pode fazer esse devedor? Esse devedor pode pedir a homologação. E qual que é a vantagem de se pedir essa homologação? Não ficará essa recuperação judicial restrita a apenas aqueles credores que aceitavam mais da metade. Uma vez homologado, será estendido a 100% dos credores, mas mais uma vez coloco observação, né? Coloco observação, que são os credores de cada uma das classes. Então, imaginemos, como falamos no credores quirografários, os credores quirografários, mais da metade desses quirografários, mais da metade dos credores quirografários, aceitam aquela proposta. Aceitam a proposta, né? E outros credores não aceitam. O que o devedor pode fazer para atingir 100%? Inclusive aqueles que não aceitavam podem pedir a homologação, né? Então, essa é a ideia da recuperação extrajudicial, porque se nós fizermos uma análise fria mesmo, se não tivesse essa possibilidade da extensão a 100%, não tinha motivo nenhum da existência da recuperação extrajudicial, porque, mais uma vez, é um acordo. Você também tem que entender que, se tiver a anuência de 100% dos credores, precisa de fazer a homologação? Não precisa. Porque se nós tivermos um contrato, um instrumento particular, né, com assinatura de duas pessoas, testemunhas, melhor dizendo, assinatura de duas testemunhas, assinatura do devedor e 100% dos credores, o que nós temos? Nós temos o título executivo extrajudicial. Em face do inadimplemento, né, qualquer credor pode, por meio lá da execução contra a quantia certa do devedor solvente, artigo 824 do CPC, promover a execução específica contra aquele devedor, e ele tem a obrigação de pagar aquela obrigação em quanto tempo? 3 dias. Se faz a recuperação extrajudicial justamente porque com a homologação, mesmo que não se tenha 100% inicialmente, né? Mas se há a aprovação da maioria, mais da metade, o que nós temos? A extensão dos efeitos a 100% na classe de credores abrangidos pelo plano. Lembrando que não há a necessidade de ter abrangência de todas as classes, né? Então, a inovação, a ideia, a recuperação extrajudicial, na prática, se aplica quando você não tem a anuência de 100% dos credores, mas tem mais da metade daqueles credores. Tranquilo? Essa é a ideia da recuperação extrajudicial. E pensar que, antes de 2005, olha como que o espírito da legislação mudou, né? Antes de 2005, então, essa tentativa de recuperação, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar para vocês sobre isso, mas toda e qualquer proposta do devedor para os credores, isso aqui na época da concordata ainda, né? Antes da nossa lei 11.101, que é a de 2005. Toda tentativa de tratativa ou tentativa aqui, do devedor para com os credores, uma recuperação extrajudicial dessa, era tido à época como ato de falência.
era considerado uma forma, portanto, para possível da decretação da falência daquele devedor. O que é impensável nos moldes atuais, né, na nossa legislação. Hoje, o que se pretende é recuperar, inclusive extrajudicialmente, e podendo, claro, solicitar essa homologação. Dito isso, vamos ver as peculiaridades dessa recuperação extrajudicial. A primeira delas é a mais importante, né? A primeira delas e a mais importante que tem aqui pra gente, ó. Tá no parágrafo 1º do artigo 61. A recuperação extrajudicial pode ser aplicada a todos os créditos existentes na data do pedido, exceto de natureza tributária. Até agora, nenhuma novidade, né? Nós já sabemos disso, não aplica judicial, não aplica especial, não vai aplicar também a extrajudicial. Do artigo 49, alienação fiduciária, arrendamento mercantil. O inciso 2 do artigo 86, que é o parágrafo 4º do artigo 49, adiantamento de contrato de câmbio. Isso também não se aplica, nem a judicial, nem a especial. Agora, olha qual que é a novidade, ó. E tem que tomar um cuidado muito grande. Observação na recuperação extrajudicial. Eu sempre gosto de colocar essa observação, né? Quando é algo assim que eventualmente modifica completamente. Observação, então, ó. Não aplica inicialmente aos créditos de natureza trabalhista e acidente de trabalho. Né? Então, não se aplica aos créditos de natureza trabalhista e por acidente de trabalho. A não ser, notificação recente, ó, a não ser que exista negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Então, né, cuidado. Se ele perguntar assim, a recuperação extrajudicial aplica-se aos créditos de natureza trabalhista e acidente de trabalho? Somente se tiver negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Né? Sem essa negociação coletiva, não se aplica os créditos de natureza trabalhista e por acidente de trabalho. Tá? Então, cuidado com isso. Além disso, quem que pode pedir recuperação extrajudicial? Quando fala pedir em recuperação extrajudicial, nós temos que entender o seguinte, né? Não é realizar o pedido da recuperação judicial. Isso é única e exclusivamente para que o juiz manda processar, deferir, futuramente conceder. Na verdade, nós temos aqui a homologação. Quem pode pedir a homologação da recuperação extrajudicial? Aí fica melhor, né? Porque na recuperação extrajudicial, nós temos que entender, não vai ter, veja se você consegue visualizar isso, não terá Assembleia Geral de Credores. Por que não tem uma Assembleia Geral de Credores? Por que não tem esse processamento da recuperação judicial? Porque, claro, veja, não é um acordo realizado de forma extrajudicial e vai perante o juízo daquela recuperação só para homologação. Então aqui, olha, já tem as assinaturas do credor, dos credores, melhor dizendo, do devedor, né? Já se preencheu todos os requisitos, vai para o juízo única e exclusivamente para a homologação. Vai para o juízo para a homologação. Não tem esse processamento da recuperação judicial. Então, quem pode pedir? Já chega tudo pronto. Quem pode pedir? Todos os que preencheram os requisitos do artigo 48 da nossa lei. Né? Também aí tem um requisito especial. O devedor não poderá requerer a homologação da recuperação extrajudicial se estiver pendente o pedido de recuperação judicial, ou se eu tiver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial
a menos de 2 anos. Então, estando pendente e se o intervalo é apenas de 2 anos, de outro pedido de recuperação judicial ou homologação, também não pode pedir essa recuperação judicial. O plano não pode contemplar o pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável aos credores que não estejam sujeitos àquele plano. Mais uma vez, esse plano de recuperação extrajudicial, essa proposta de acordo que já vai assinada, não precisa contemplar todas as classes dos credores. Podem ser só algumas das classes. Pode ser o trabalhista? Pode, desde que tenha convenção, acordo coletivo, né? Mas os demais créditos não precisam de estar todos presentes, tá? O pedido de homologação do plano de recuperação não acarreta a suspensão de ações, direitos ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeito ao plano de recuperação extrajudicial. É aquela situação que quando o devedor faz o pedido de homologação do plano perante ao juízo, não tem aquela suspensão pelo prazo de 180 dias. Isso não vai acarretar automaticamente. Porque, mais uma vez, não há o processamento da recuperação extrajudicial. Não vai ter Assembleia Geral de Credores, não. Essa proposta vai para o pedido. Tá? Então, cuidado com isso. Coloca observação aí também. O pedido de homologação não acarreta a suspensão de direito a ações e execuções, nem a impossibilidade de pedir decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação judicial. Vida que segue. Imaginemos que esse plano de recuperação extrajudicial seja apenas para os credores com garantia real, ou apenas para os credores quirografários. Só suspende em relação àqueles credores abrangidos pelo plano, né? Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão do plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. A sentença de homologação, aqui segue a mesma regra do Código de Processo Civil, né? Depois de distribuição do pedido de homologação para desistência, há necessidade da assinatura de todos que compõem, ou, no caso lá da recuperação judicial, da anuência dos credores. A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial é um título executivo judicial. Então, se homologado, vira um título executivo judicial contra 100% dos credores. Agora vamos lembrar disso também para vocês. E se não tiver a homologação, por que não tem homologação? Porque os credores, não existiu a homologação, porque o devedor conseguiu 100% da anuência dos credores. Você vai falar, não precisa nem de homologar, tem assinatura de 2 testemunhas. O que é? Não é título executivo judicial, mas é título executivo extrajudicial. O procedimento vai ser diferente. Execução nos termos do artigo 824 do CPC. Se for título executivo judicial, nós entramos no chamado cumprimento de sentença. Mas para ser título executivo judicial tem que ser homologado. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando a sua justificativa e o documento que contenha os termos e condições com as assinaturas dos credores que aderiram àquele plano. Tá vendo? Já vai pronto. O devedor também poderá requerer a homologação de plano que obriga todos os credores por ele abrangido, desde que assinado por credores que representam mais da metade do crédito.
de cada espécie abrangida pelo plano de recuperação judicial. Só reforçando o que eu falei. Se tiver mais da metade dos créditos, abrangido de cada espécie, né, esse pedido vai se estender a todos aqueles credores. Tá? É a vontade da maioria. O plano poderá abranger a totalidade ou mais de uma das espécies dos créditos previstos no artigo dos incisos 2, 4, 5, 6 e 8 dessa lei, de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e uma vez homologado, obriga todos os credores da espécie por ele abrangido, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. Né? Aqui está trazendo as questões relativas à apuração do percentual previsto no caput desse artigo. O crédito em moeda estrangeira será convertido pela moeda nacional do câmbio da véspera. Não serão computados créditos detidos pelas pessoas relacionadas no artigo 43 dessa lei. Importante para a gente, para a homologação do plano, o que deve ter? Exposição da situação patrimonial do devedor. Demonstrações contábeis do último exercício, levantada especialmente para instruir o pedido. Os documentos que comprovam os poderes dos subscritores para renovar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza e a classificação e o valor atualizado dos créditos, discriminando a sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e indicação dos registros contábeis. Por que tem que ter todas essas informações de quem são, quantos são e quais são os credores, a natureza do crédito, a qualidade do crédito? Justamente para poder se verificar se mais da metade dos credores aderiram ou não àquele plano, ou se realmente estão presentes 100% ou mais dessa metade dos créditos. Por que tem que ter essa demonstração financeira, relações contábeis do último exercício, e alguns professores pedem ainda dos 3 últimos exercícios, como o professor Eduardo Lar Pimenta? Por quê? Justamente para demonstrar quem são, quantos são e quais são todos esses credores. Afinal de contas, veja, se tiver mais da metade, vai se estender a 100%. Então, há necessidade de se fazer uma análise com base nos documentos, e uma análise com base toda naquela escrituração contábil e com cuidado. O pedido previsto poderá ser apresentado com a comprovação da anuência de pelo menos 1/3. Novidade também para a gente. Eu não tenho mais da metade, mas tenho mais de 1/3. Ótimo, você pode pedir. Tá? De todos os créditos, de cada espécie por ele abrangido, com o compromisso, no prazo improrrogável de 90 dias, conseguir o quê? Mais da metade. Então tem pelo menos 1/3. Pelo menos 1/3, não é mais, pelo menos 1/3. Até o prazo de 90 dias, vai conseguir. Tem que provar mais da metade. Aplica-se a recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido, à suspensão que trata no artigo 6º dessa lei, exclusivamente em relação à espécie de crédito por eles abrangido, e somente deverá ser ratificadas pelo juiz, se comprovado o quórum inicial exigido. Então, tenha lá 1/3. Ok, suspende. Com o compromisso de entregar até 90 dias. Entregou? Vai ser ratificada pelo juiz. Não entregou? Volta ao estado anterior. Status quo, status anterior. É como se não existisse. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial,
o juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com vista a convocar todos os credores para apresentação de impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observando o disposto no parágrafo 3º desse artigo. O que quer dizer? Aqui, ó. Uma vez publicada a homologação, pode-se, claro, apresentar impugnação. Mas essa impugnação não é sobre todas e quaisquer matérias. São restritas, veja. Não preenchimento de percentual mínimo. Não tinha mais da metade. Prática de qualquer ato previsto no artigo 94 dessa lei, que são os atos de falência, ou descumprimento de qualquer outra exigência legal. Não é empresário. Já pediu recuperação judicial em menos de 2 anos, teve recuperação homologada em menos de 2 anos. Né? Então, existem os requisitos e que, uma vez cumprido, não tem como impugnar. Agora, feriu algum requisito formal, questões de formalidade, né? O que nós temos? Nós temos a possibilidade de impugnação. Impugnação essa que vai acontecer no prazo de 30 dias contados do edital. É importante destacar também que, além dessa publicação do edital eletrônico, o devedor tem que comprovar o envio de carta ou algo semelhante que dê certeza que todos os credores sujeitos ao plano e sediados no país foram informados da distribuição do pedido de homologação. Tá? Feito o pedido de homologação, prazo de 5 dias para o devedor manifestar. Decorrido esses 5 dias, o juiz vai decidir nos outros 5 dias, só que esse prazo é impróprio para o juiz, né? Ele vai decidir, não obrigatoriamente nos próprios 5 dias, mas ele não é um prazo impróprio. Vai decidir acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando por sentença ou não. Né? Agora é importante, ó, se um pedido, vou abrir um parêntese aqui, homologando por sentença ou não. Se um pedido de recuperação judicial não é aceito pelos credores, o que se impõe? Se os credores não aceitam, né, o que nós temos é a decretação, a convolução da recuperação judicial, a transformação da recuperação judicial em falência. Em se tratando de recuperação judicial especial, preencheu todos os requisitos da lei. Ok, nós temos a recuperação. Não preencheu os requisitos da lei, como vimos. Não preencheu. Faltou. O juiz vai julgar o quê? Improcedente. E aí também tem a convolução, a transformação em falência. Agora, por favor, cuidado. Essa daqui sempre te perguntam isso. Observação, portanto. E na recuperação extrajudicial? Se o juiz não homologar a recuperação extrajudicial, o juiz não homologou a recuperação extrajudicial, o que nós temos? Nós temos a convolução, a transformação em falência? A resposta tem sempre que ser o quê? Não temos. A única situação que vai acontecer é que o juízo vai devolver, porque ele não homologou, e se sanado o vício, pode-se pedir o quê? Uma nova homologação. Pode pedir para homologar novamente. Mas o que é importante, ó, na recuperação extrajudicial não tem essa convolução em falência, né? Aqui que tá, ó. Homologando por sentença, se entender que não se aplica a prática de ato previsto no artigo 137
o que não há e que não há outras irregularidades que comandam a sua rejeição. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação, a sua homologação será indeferida. É indeferimento da homologação. Da sentença, cabe apelação sem efeito suspensivo. Na hipótese de não homologação do plano do devedor, a homologação do plano, o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de recuperação extrajudicial. Então, veja, é importante, não há a convolução, a transformação em falência. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após a sua homologação. É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação. Exemplo aqui, ó. As partes assinaram o plano e vão fazer o pedido para homologação. Ainda vai demorar um pouquinho para homologar. Nada impede que já se comece a praticar. Exemplo, fizemos aqui a homologação no dia 4, fizemos o plano de recuperação no dia 4 do 10. E só foi homologado no dia 15 do 11. Demorou um tempinho para homologar. Nada impede que nesse intervalo já se tenha, por exemplo, o vencimento de uma parcela. No dia 4 do 11, venceu a primeira parcela. Coloca-se o plano, né, em prática, independentemente da homologação, e é lícito que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou forma de pagamento dos credores signatários. Caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve aos credores signatários o direito de exigir os seus créditos nas condições originais, deduzindo, claro, os valores efetivamente pagos. Ou seja, não se homologando, volta ao estado anterior, só, claro, decotando aí os valores que foram pagos. Se o plano de recuperação extrajudicial envolver alienação judicial de filiais ou unidades produtivas, vai aplicar o que couber o artigo 142 da falência, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. O disposto nesse capítulo não implica a impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e os seus credores. É o que eu disse, né? A todo momento há, sem sombra de dúvida, acordos individuais que podem ser levados à homologação ou não, que podem ser recuperação extrajudicial ou não. Tranquilo? De forma bem sucinta, essa foi aí a nossa recuperação extrajudicial. Só um minutinho que eu vou voltar para a nossa sala.